Promove de Belo Horizonte. Ele tem 30 anos, é cuidador de idosos e estava indo para o trabalho nessa segunda-feira quando foi atacado e teve o pulmão perfurado. Eu desci da estação, aí eu lembro que eu saí, tinha uma mulher do meu lado, aí veio dois caras e ia para entrar no ônibus. Aí a porta fechou, aí eles já viraram em mim, já passa tudo. Breno Lincoln Batista, de 30 anos, havia saído de casa para trabalhar. O cuidador de idosos ia para o bairro Cidade Jardim, região centro-sul da capital. Ele disse que só percebeu que foi esfaqueado quando olhou para a camisa suja de sangue. Eu nem vi a faca, eu só vi depois que olhei assim. Aí ele foi, eu tirei o celular, entreguei o celular. Ele ia levar a mochila, mas aí na hora entrou a mulher do outro ônibus e começou a gritar, aí foi sair correndo. Tudo aconteceu aqui na estação Hospital Odilon Berens, na Avenida Antônio Carlos, na região da Lagoinha. Por sorte, o rapaz ferido estava a poucos metros do pronto-socorro, que fica bem ali na frente. O golpe perfurou o pulmão do rapaz. Ele contou que por pouco o coração não foi atingido. O jovem está com um dreno e ainda sente dores fortes, o que fica ainda pior com as lembranças da violência. Eu estou indignado, porque como a gente sai para trabalhar às 6 horas da manhã, acontece uma coisa dessa, não pega o responsável, a polícia não faz nada. Não adianta eles colocarem móveis sem colocar segurança lá dentro, porque a gente fica preso, a gente não tem para onde correr. A mãe de Breno disse que até agora não consegue acreditar no que aconteceu. Esse tipo de coisa é tão comum na televisão, na reportagem, lá fora. Quando acontece com a gente não acredita. Depois que Breno foi esfaqueado, usuários do MOVE estão se sentindo ainda mais inseguros dentro das estações. A gente fica vulnerável, porque não tem para onde correr, né? Não tem, a não ser que você pule. Você não vai arriscar a sua vida. Se torna muito perigoso para a gente à noite ficar aqui só sem segurança, não tem segurança nenhuma. Com certeza, segurança precisa em todos os locais. Fiz o boletim de ocorrência. E aí? Vai ser mais um boletim de ocorrência. Mais uma vítima, não vai fazer nada. Tem que fazer. A polícia prender estes dois que com as imagens podem ser facilmente identificados. E a prefeitura botar logo seguranças, policiais ou guardas nas estações, que foi o prometido, não pode ficar como está. Um enxame de abelhas atacou 6 trabalhadores que faziam a medição de uma ponte em Divinópolis e ainda 8 bombeiros que foram prestar socorro a eles. 2 das vítimas desesperadas pularam no rio Pará tentando fugir das ferroadas. Outra desmaiou. Veja. Nas imagens, um dos trabalhadores que foi picado pelas abelhas recebe os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros. O enxame passageiro atacou 6 trabalhadores que faziam medição daquela ponte, que fica próximo à usina do Gafanhoto, aqui em Divinópolis. 2 deles foram resgatados em estado grave. Esse trabalhador conta que alguns deles pularam dentro do rio para se livrarem do ataque das abelhas. Os 3 que estavam lá embaixo, eles estavam correndo, eles pularam na água para tentar salvar, só que um deles não sabe nadar. Aí nisso teve que entrar para tentar tirar o outro. Aí nisso só conseguiu tirar 2, o outro ficou na beirada lá, que é esse último que saiu. Aproximadamente 8 militares foram atacados, ferroados, por ter de prestar esse serviço imediato para resgate da vítima. Nós tivemos que nos expor a essas picadas de abelha, para retirar as vítimas com vida. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, as abelhas que atacaram os trabalhadores são da espécie Europa e bastante agressivas. É um caso muito atípico. Esses enxames passageiros, não há como prever isso. Se está num local que tem essas abelhas, não é possível calcular quando estará ou não. Então a orientação é realmente essa. Tendo água por perto, entrar na água e se manter calmo o tempo todo. Difícil é se manter calmo, né? Um carro capotou na Avenida Pedro I e bateu numa moto nessa manhã em Belo Horizonte. Os 2 condutores ficaram feridos e há suspeita de que o motorista que dirigiu o carro estivesse embriagado. O acidente foi nesta curva na altura do bairro Planalto. O carro ficou retorcido. Pedaços do veículo estavam na lateral da pista. Dentro do Fiat Uno, muito sangue. Segundo testemunhas, o motorista do carro desceu a avenida em alta velocidade. Ele perdeu o controle da direção, capotou, bateu nessa moto que estava parada e só parou depois de atingir o poste. Eu estava na porta de casa lá, né? Aí quando eu vi, o carro desgovernado, pegou o camarada da moto ali e bateu no poste aí. E como é que o cara saiu do carro? Ele saiu do carro, meio cambaleando. Tinha uma latinha ou não tinha uma latinha? Não tinha uma latinha. Tinha latinha.
O piloto que estava em cima da moto parada e o jovem de 24 anos que dirigia o veículo foram socorridos por uma equipe do SAMU. O motorista teve ferimentos graves. De acordo com a polícia, havia indícios de que ele tinha consumido bebida alcoólica. Conforme as fotos que foram tiradas, né, a viatura que chegou antes da presença da viatura do trânsito, tem as imagens de cerveja, de garrafas de cerveja em lata, tudo dentro do veículo. Então isso indica que possivelmente o condutor deveria estar ingerindo bebida alcoólica. As duas vítimas já receberam alta do setor de urgência, mas continuam em observação no hospital de pronto-socorro. Um carioca que morava em um hotel no centro de BH há 6 meses foi preso por tráfico de drogas. Um quarto de hotel que fica na rua Curitiba, quase na esquina com a Avenida Amazonas. Daqui, este homem comandava o tráfico de drogas em alguns pontos no centro da capital. O esquema de Luiz Henrique Tiburcio, de 32 anos, foi descoberto depois de várias ações da Polícia Militar. Nós colhemos informações com algumas pessoas que já conhecemos na área central, que nos deram as indicações de que aqui nesse local o indivíduo estaria comercializando. Diante disso, montamos uma operação, aguardamos o melhor momento, identificamos a mercancia com drogas que ele estava praticando até o momento da abordagem. Com o rapaz foram encontradas 183 buchas de maconha. A polícia também apreendeu uma porção de 20 gramas da mesma droga, sacos plásticos para embalar o material, um celular e quase R$100 em dinheiro. Cães farejadores foram usados para ajudar nos trabalhos. Esse indivíduo que foi preso hoje, ele mora no Hotel Atlântico há aproximadamente 6 meses. Inclusive, ele se mantém nesse hotel com tráfico de drogas. A polícia quer descobrir agora a origem da droga encontrada. As informações que ele nos deu é de que essa droga é adquirida aqui em Belo Horizonte mesmo. Vamos trabalhar com a informação dada para saber se é procedente até chegar no distribuidor maior. Para alguns cristãos, hoje é dia de comungar, de repartir. E muita gente passou a noite acampada numa calçada do bairro Bonfim, em Belo Horizonte, à espera da tradicional distribuição de peixes feita por um empresário há 24 anos. Seu José foi o primeiro a chegar. Veio com a mulher e os vizinhos do bairro Zilá Expósito, na região norte de Belo Horizonte. Eles acamparam ao lado da peixaria na quinta-feira de manhã. Passei pelo meio da fila, né? Passei adiantado, né? Você fazer um ensopado para comer com a família, só Jesus na causa. Jesus está até ali, cobrindo nós com o manto dele. Quem estava logo atrás deles também passou a noite na rua. A maioria trouxe cobertores. Um pouco frio, mas deu para passar a noite. Pegar o peixe, né? Que nós não tem como comprar o peixinho. Eu é a primeira vez que venho e, conforme for, retornarei mais vezes. Muitos vieram de longe, como este andarilho de João Molevade, a 80 quilômetros da capital. Mas vim a pé, andando, a mochila carregando aqui a coberta. A fila dá a volta no quarteirão. As senhas já estão sendo distribuídas e ainda tem gente chegando por aqui. Olha, se a gente olhar, nem dá para ver o final da fila. Seu Afonso entrega a fichinha pessoalmente. Há 24 anos ele repete o gesto, mas não revela quantos peixes distribui. O comerciante diz que aprendeu a fazer caridade sem fazer contas. Caridade não se fala de novo. Esse tanto de gente aqui não significa nada perto do tanto de gente que estão passando fome. A mensagem é que as pessoas possam copiar. E é assim que ele multiplica os peixes nas mãos de quem recebe. 2 quilos viram 4 para quem esperava receber apenas um pacote. 2 pacotes. É uma família grande? É, família grande. Não vai correr agora? Vou voar. Fica com Deus. E quem doa também agradece. Quando cheguei, eu passei pela fila, eu fiquei muito emocionado e agradeci muito a Deus. Infelizmente, nem todo mundo que tem coração cristão. É a denúncia de trabalho escravo que vem de Martinho Campos, no centro-oeste do estado. Trabalhadores de Lontra, no norte de Minas, que foram para a cidade para construir casas populares, contratados por empresários, foram alojados em condições precárias e não receberam pelo serviço.
Na casa, as condições são precárias. As camas foram improvisadas com pedaços de madeira. Não existem móveis e os pertences dos operários ficam no chão ou pendurados em varais. É essa a situação de 6 trabalhadores que vieram da cidade de Lontra, no norte de Minas, para trabalhar na construção de casas populares em Martinho Campos. A empresa arcou com as passagens de ônibus e alugou uma casa para os trabalhadores. Só que nenhum contrato da terceirização do serviço foi assinado e nem os funcionários fichados. Em março, foram informados que deveriam interromper a construção das casas. Foi paralisado que ele falou comigo, falou, pode parar essa construção que não vai dar certo. Aí falou com as pessoas que não queriam nem conversa comigo mais. Wilson trabalha na obra há quase 8 meses e enviava parte do salário para a esposa. A filha dele nasceu em fevereiro e até hoje ele não pôde conhecê-la, pois não tem dinheiro para voltar para casa. Mandou dinheiro e eu não tenho dinheiro, não tenho como ir ver minha filha. E estou aqui aguardando, esperando para ver. É desesperador. Situação muito, assim, precária, assim, no caso, né? Nós entramos em contato com a empresa responsável pelas obras. Eu queria saber do senhor, se o senhor tem algum parecer, porque parece que eles não recebem desde fevereiro. Não, mas tinha. Realmente o governo já atrasou o pagamento e colocou em dia agora. Está colocando hoje ou amanhã. O advogado da empresa se irritou ao ser questionado sobre as condições de trabalho. Faça um favor para a empresa, para a cidade e para a comunidade. Nós vamos procurar o Ministério Público, o senhor pode ficar tranquilo. Procura o Ministério Público, procura até a senhora e sua mãe, se você quiser. Depois, o advogado retornou à ligação e argumentou que a responsabilidade pelos funcionários é do seu Ivanir. A empreiteira paga ele e ele paga os comensais dele, os funcionários dele. A empreiteira não tem que ter vínculo empregatício com terceirizado, não. Ela pode ser até responsável solidária, mas vínculo empregatício eles têm que ter com esse cidadão aí. Mas o seu Ivanir, ele tem um contrato com vocês? Lógico que tem. Os trabalhadores já entraram com uma ação no Ministério do Trabalho pedindo indenização e fizeram boletins de ocorrência na Polícia Militar. De acordo com o delegado, o caso será encaminhado à Procuradoria, já que pode se tratar de um crime federal. Em contato com os fiscais da instituição, pediu uma auditoria, pediu uma fiscalização para ver se configura ou não, se havia todas aquelas características e chegar a uma definição de trabalho escravo. Que sejam enquadrados se for realmente trabalho escravo. Produtores rurais de Coqueiral, no sul do estado, mantêm uma tradição na Semana Santa. Todo ano uma cruz é colocada numa fazenda diferente, renovando os pedidos por uma boa colheita. Com 15 metros de altura e pesando cerca de 2 toneladas, esse ano a cruz teve que ser levada de caminhão pelos fiéis. Do centro de Coqueiral até a fazenda Medalha Milagrosa, foram 5 quilômetros de percurso. Aí, pode descer, pode descer. Essa tradição começou em 2000. Quando os nossos produtores, de tanto sofrer com a falta de água, ataque de pragas e doenças nas lavouras de café, os produtores reunidos e começaram a colocar o primeiro cruzeiro, tinha 2 metros de comprimento só e pesava apenas 200 quilos. No ano seguinte, o segundo produtor falou, não, essa tradição tem que continuar. Nós esperamos que esse cruzeiro traz muita fartura para os produtores, contra a praga, contra a seca e muita água para nós. Nos reporta a voltar os olhos para o céu e pedir a Jesus que ele olhe pela classe produtora deste país, tão sofrida, tão esquecida, mas que está sempre trabalhando para matar a fome das grandes metrópoles. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Uma mulher pede ajuda para encontrar o marido dela que desapareceu de Juiz de Fora. Ele foi visto pela última vez às margens da BR-040. No dia do aniversário de 26 anos de casamento, ela chora a ausência do marido. Eu acordo com saudade e durmo, né? Com saudades. É um desafio conviver com a situação de alguém desaparecido. Porque é pior do que você perder alguém para a morte. As fotos de um dia feliz não condizem com as lágrimas no rosto de Nádia. O choro é de desespero.
Ela está à procura do marido desaparecido há 39 dias. Nessa quarta-feira, eles teriam completado 26 anos de casados. É uma boa parte das nossas vidas, né? Ricardo José Sobreira, de 51 anos, foi visto pela última vez pela mãe. Eles estavam juntos fazendo um passeio em família. Nós estávamos em Salvaterra, estava toda alegre junto com outras pessoas. Aí só paramos de conversar quando eu estava chegando. Aí ele pediu para descer na padaria. Então a gente esperou para almoçar, nada, ele não chegava. Aí ela já foi atrás e nós já fomos procurar por ali e não achamos. O circuito de segurança de algumas lojas do bairro mostra Ricardo andando pelas ruas. A família acredita que ele tenha perdido a memória e não conseguiu voltar para casa. Eu tenho certeza, né, que quem passa por isso, né, sabe do que eu estou falando, do tipo de dor, né, de desolação que você se sente, sabe? Você não sabe para onde ir, o que fazer, nem como fazer. Podem ligar até a cobrar, que a gente está disposto a atender, né, se tiver alguma informação sólida, né, que nos leve para alguma direção, né? Olha, quem tiver alguma notícia do Ricardo, a gente prefere divulgar aqui. O número da polícia é o 181, diz que denúncia com ligação sigilosa, você nem precisa se identificar. Foi interditado às 0h de hoje o trânsito de veículos no viaduto da Avenida Portugal sobre a Pedro I em Belo Horizonte. Mas ônibus ainda passam por debaixo do viaduto, que está sendo reparado por suspeita de problema na estrutura e risco de desabamento. Os reparos começaram cedo. Funcionários das empreiteiras da Covan, responsável pelo viaduto, quebraram parte do asfalto nas duas extremidades da estrutura. Segundo os engenheiros, esta parte dos trabalhos é simples. Eles fazem uma espécie de reestruturação na junta. Na verdade, querem tirar a diferença que existe de 2,5 centímetros entre a pista e o viaduto, para evitar impactos na estrutura. Para isso, eles devem usar peças de borracha que auxiliam na sustentação. As intervenções no viaduto Gil Nogueira, localizado na Avenida Portugal, se iniciaram na última terça-feira. A medida foi tomada depois que surgiu a suspeita de que o viaduto poderia cair, assim como ocorreu com o Batalha dos Guararapes. A Sudecap, responsável pela fiscalização da obra, descartou essa possibilidade. O trânsito de pedestres foi liberado, mas quem passava pelo local não se sentia seguro. A gente tem medo porque essas obras mal feitas, né? Igual eles têm feito aí nesse Belo Horizonte, né? Com pressa, né? E nunca se sabe o que vai acontecer, a gente passa, de repente tudo cai de novo. A gente fica cismado sempre, né? Sempre fica com aquela sensação de segurança, né? Você não sabe o que essas empreiteiras não têm compromisso. Com a interdição, o trânsito foi todo alterado. Quem precisava pegar a Avenida Portugal tinha que virar à direita quase na entrada do viaduto. A maior parte do fluxo foi desviada para as ruas de dentro do bairro. Porém, a interdição que mais chamou a atenção foi a da Pedro I. Carros e motos estavam impedidos de passar por debaixo do viaduto. Porém, os ônibus do MOVE circulavam livremente. A alteração nas vias deve continuar até domingo, o que não agradou quem passava pelo local. Fica mais complicado. Já está difícil, o trânsito já está difícil, imagina sem a parte do viaduto aí. 2 jovens e um adolescente foram detidos com cerca de 1.200 pedras de crack na favela Cabana do Pai Tomás, em Belo Horizonte. Eles tentaram fugir pulando em telhados de barracos, mas deram de cara com a PM. O material foi encontrado depois de uma denúncia anônima. Segundo a PM, a droga estava escondida em um barracão no bairro Cabana do Pai Tomás. 3 pessoas foram detidas. Lindomar Guedes da Cruz, de 21 anos, Alessandro Pereira Bucher, de 18 e um adolescente de 16. Antes de ser abordado, o trio ainda tentou escapar. Foi pulando barraco em barraco, quebraram telha, caíram para o chão, saíram na rua, 2 deram de frente, onde a gente já tinha simulado o momento de fuga, entendeu? E um eu consegui abordar do outro lado, tentando fugir também. Ao todo, foram encontradas cerca de 1.200 pedras de crack. Além disso, os militares apreenderam 2 balanças de precisão, 2 celulares, facas e material que era usado para embalar a droga. Apenas o suspeito, de 21 anos, tinha passagem pela polícia. De acordo com a PM, ele e os comparsas estavam prontos para vender os entorpecentes. Ele falou o seguinte, que a droga seria distribuída no Cabana e parte no centro da cidade.
Em Juiz de Fora, um adolescente foi baleado numa disputa do tráfico de drogas. 4 pessoas foram detidas, entre elas um outro menor apontado como autor dos disparos. Filma a minha. Para aí. Ele e outros 2 jovens foram presos durante uma operação da Polícia Militar. Um adolescente também foi apreendido, suspeito de uma tentativa de homicídio que aconteceu no mesmo dia. Segundo a Polícia Militar, a vítima descia por uma rua do bairro Olavo Costa quando foi surpreendida por um adolescente armado. Ele atirou 3 vezes e a vítima foi atingida por 2 disparos. O suspeito foi encontrado pouco tempo depois do crime. A operação tem justamente o objetivo de prender suspeitos deste tipo de crime com mais rapidez. Nós recebemos a informação via 190, através da Força Tarefa de Resposta Imediata, que foi uma força que foi criada para suplementação do policiamento, a fim de estancar, e evitar os crimes violentos que estavam acontecendo. O menor, ele foi suspeito, ele é apontado como suspeito da prática da tentativa de homicídio. No mesmo ambiente em que ele estava homiciado, nós tínhamos mais 2 foragidos da justiça, também autores de homicídios pretéritos e roubos. Segundo o tenente, o que motiva a maioria dos crimes na região é o tráfico de drogas. Inclusive está tendo essa guerra, por disputa de pontos de tráfico de drogas ali na região. Isso já é de conhecimento da Polícia Militar e a Polícia Militar tem atuado juntamente com a comunidade para poder reinstalar a sensação de segurança naquela comunidade. E a polícia prendeu bandidos que assaltaram uma agência dos Correios de Cachoeira de Minas, no sul do estado. Uma câmera registrou quando 2 criminosos chegaram em uma moto e entraram na agência nessa quarta. Um deles estava armado, pulou o balcão do caixa e exigiu dinheiro. Em seguida, os 2 saíram correndo e fugiram na moto. A PM localizou e prendeu a dupla que confessou ter escondido o dinheiro enterrado em um cafezal. A quantia de mais de R$5 mil foi recuperada. Uma arma e 2 celulares apreendidos. A motocicleta usada no assalto tinha sido roubada na cidade de Alfenas no dia anterior. Segundo a polícia, existe a suspeita de que outros criminosos deram cobertura à ação, mas eles ainda não foram localizados. Fiéis católicos participaram do rito de lava-pés, que relembra o ato humilde de Jesus para com seus apóstolos durante a missa da Ceia do Senhor, no Santuário da Saúde e da Paz, em Belo Horizonte. A igreja ficou lotada de fiéis, pessoas de várias idades, como o casal Joaquim e Leonina, que todos os anos deixa de viajar no feriado para assistir à missa e outras celebrações da Semana Santa. Nos lembra a instituição da Eucaristia, que Jesus Cristo instituiu na última ceia. Essa celebração especialmente eu acho muito bonita e saio realmente leve. Uma noite especial para os católicos, que representam um ato de humildade. Jesus lavou os pés dos apóstolos na última ceia, antes de ser crucificado. Na Igreja Sagrada dos Corações, do Padre Eustáquio, o gesto foi reproduzido pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor. 12 pessoas que participam de grupos paroquiais foram escolhidas para viver este momento de fé. Jesus disse e que devemos assumir. Eu sou mestre, Senhor, lavo os pés de vocês. Vocês devem fazer o mesmo uns aos outros, o que significa que somos uns dos outros servidores. A missa do lava-pés ou da Ceia do Senhor abre as celebrações do Tríduo Pascal, dias de comemorações que antecedem o domingo de Páscoa, quando é relembrada a ressurreição de Jesus. Estar participando desta semana nos fortifica na fé, no nosso caminhar neste mundo, né? Como católicos, como cristãos, precisamos participar e vivenciar esses momentos e testemunhar a nossa fé. Em São João del Rei, onde as celebrações da Semana Santa atraem turistas de todo lugar, a cerimônia de lava-pés é um dos pontos altos. Para o Wilton, participar da cerimônia tem um significado especial. É de serviço, né? De ajudar o próximo, de fé também, né? O bispo de São João del Rei, Dom Célio Goulart, repetiu os gestos de Cristo. Lavou os pés dos figurantes. O lavar os pés, então, significa para nós nosso serviço.
aquilo que nós pudermos para a santificação do nosso povo. E lembrou que Jesus dividiu o pão e o vinho com os apóstolos, o que para os católicos marca a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. A vocação sacerdotal, né, para nós, como sacerdote, como bispo, nos leva a continuar essa missão de Jesus. A Orquestra Bicentenária Ribeiro Bastos encantou os fiéis e os turistas que acompanharam a celebração. Coisa muito maravilhosa. Delicadeza, acompanho desde a infância, para com aqueles meus que pais. se tornaram do seu... Não, tem que me de 36 a 50. Só que quando Jesus... Enquanto os cristãos celebram a ressurreição de Cristo na Páscoa, os judeus têm outro motivo para se reunirem nessa época. Eles comemoram o Pêssar, que marca a fuga dos hebreus da escravidão no Egito, na travessia do deserto para a Terra Prometida, mais de 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Uma refeição cheia de simbologia marca esta data. Na mesa do jantar, a beleza vai além do capricho dos pratos. Cada detalhe aqui tem um significado na celebração judaica, que neste ano começa na sexta-feira. Na bandeja principal estão os alimentos simbólicos. A raiz forte lembra a amargura vivida pelos antepassados. A asa de frango, o poder de Deus ao tirar os judeus do Egito. O ovo leva aos antigos sacrifícios feitos nos templos. Já a maçã simboliza a argila que os escravos usavam nas construções. Tem ainda o aipo ou a salsa e a alface, que devem ser mergulhados em água salgada, as lágrimas do povo hebreu. O pão asmo é preparado com água e farinha de matzá, vinda de Israel. Um alimento simples, mas essencial. Ele não pode ser fermentado para não deixarmos que sentimentos como o egoísmo e o orgulho cresçam em nós. Ela é a base de todas as comidas nesses 7 dias. É com o matzá que se preparam vários outros pratos do jantar, como a sopa, o farfel e a torta, acompanhados de peixe ou carne. O cálice de vinho é oferecido ao profeta Elias. E as velas devem ser acesas antes da celebração, que reúne a família para as orações. Nas sinagogas a gente faz o que a gente chama da reza coletiva, né? E depois as famílias retornam às suas casas, né? Onde cada família faz a sua leitura, né, de toda a história e faz toda a simbologia desse momento dessa festa. Uma tradição que é mantida por toda a comunidade judaica que vive em Minas Gerais, cerca de 7.000 pessoas. Para estas famílias, as comemorações do chamado Pêssar marcam a libertação do povo hebreu depois de quase 2 séculos de escravidão no Egito, isso no ano de 1300 a.C. São 7 dias de celebração do Pêssar, que significa passagem. Momento de rezas e muita reflexão para o povo de Israel, que segue essa tradição em todos os lugares do mundo. A ideia é que a gente passe, né, a mensagem para as novas gerações, né, do que ocorreu durante essa escravidão no Egito, né, e a libertação também que foi realizada, e que a gente possa, de geração em geração, passar essa mensagem de liberdade. Então, feliz Pêssar a toda a comunidade judaica de Minas. Uma massa de ar seco relativamente frio atua sobre o sul de Minas, favorecendo a queda das temperaturas nesta sexta. No norte, Triângulo e nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, ainda há possibilidade de chuva. Nas outras áreas, céu claro a parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca. Máxima de 28 graus em Belo Horizonte. A temperatura chega aos 27 em Cambuí, aos 32 graus em Prata. Em Três Marias, os termômetros atingem 25 graus e 27 em Ponte Nova. Em Belo Horizonte, neste momento, tempo nublado, a temperatura é de 23 graus, a umidade relativa do ar está em 73%. O que há de melhor sobre 2 ou 4 rodas é o destaque do Vroom deste domingo. Boa tarde, gente. Tudo bem?
Essa semana vamos dar uma quebrada no Vroom, falando de luxo e esportividade, sobre 2 e 4 rodas. E eu te convido para começar o domingo em grande estilo, dando uma voltinha de limousine comigo. Mas se esse monstro for demais para você, tem também um teste muito legal com uma moto BMW de média cilindrada, com pegada esportiva para o asfalto, mas capaz de encarar uma terrinha também. A gente também merece sonhar de vez em quando, não é? E eu te espero domingo às 8h30 da manhã, aqui na TV Alterosa. Até lá! As matracas convocaram os moradores de Sabará nessa madrugada para a tradicional procissão do Fogaréu. A caminhada religiosa até o Morro da Cruz marca toda a Sexta-feira da Paixão na cidade histórica. O despertar da fé para unir o povo em nome de uma tradição religiosa. Nossa Senhora trouxe só coisa boa para a nossa vida, não só para mim, da minha família toda. Aos poucos as pessoas começavam a se movimentar nas ruas da cidade histórica. A concentração foi em frente à igreja de São Francisco de Assis, um costume que vem desde 1850. Às 4 em ponto, os fiéis deram início à procissão. A imagem de Nossa Senhora das Dores seguiu pelas ladeiras. No caminho, expressões de fé moviam a multidão. É uma emoção que a gente tem que a gente não aguenta nem, não tem nem palavras, não aguenta nem segurar. Já tem uns 40 anos que eu subo isso aqui. Por que a senhora faz? É amor a Deus e a Nossa Senhora. Durante a caminhada, os fiéis seguem o ritual da Via Sacra. São 14 estações para relembrar os passos de Jesus até o Calvário. Foram 3 quilômetros de penitência. João Paulo fez o percurso sem camisa, descalço e cheio de gratidão. Foi uma graça alcançada no meio do ano passado e que eu fiz essa promessa em agradecimento e estou cumprindo hoje com muita fé. Sentimento que levou os católicos ao Morro da Cruz, ponto mais alto de Sabará. A maior vitória da minha vida. É um dia assim que a gente faz, né, medita, a gente está mais perto de Nossa Senhora, né? Com o dia claro, eles rezaram na igreja de Bom Jesus. É uma mensagem de penitência, onde o sacrifício de acordar cedo, de acompanhar a mãe de Jesus, passando pelas estações da Via Sacra, ou seja, pelo caminho de Jesus no Calvário, é também o nosso caminho, o nosso Calvário, a cruz de cada dia, é aceitar, né, e entender que com Jesus Cristo nós teremos a vitória. Para celebrarmos no domingo. A primeira edição termina aqui, mas temos outras informações para você, 7h20 da noite, nos nossos noticiários por todo o estado. Boa tarde.